Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 46 e hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 desse livro. É um capítulo um pouco mais extenso. Eu comentei isso lá no começo, que esse é um capítulo, se duvidar, o mais longo desse livro. E foram precisos vários encontros para a gente estudar bem, para a gente ver bem todo o conteúdo desse capítulo. Hoje a gente vai encerrá-lo e a partir do próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 7. Né? Um capítulo que fala sobre o não manifesto, como eu já tinha comentado um pouquinho antes. Tá certo? Hoje, gente, o que a gente vai falar muito, vai se deter um pouco mais, é sobre a arte de escutar. Como a gente pode escutar de uma forma mais plena, de uma forma mais consciente. E nessa hora sempre me vem em mente, né, um dos maiores mestres, a meu ver, do escutar, né, do saber escutar, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves, ele me inspira muito. Eu vou comentar um pouquinho, né, sobre um dos textos dele que é super famoso. Foi um dos textos mais virais que ele já escreveu. Né, ele já faleceu, né, falando assim, parece que ele ainda está entre nós. A meu ver, ele está, né? Em espírito ele continua muito vivo, né? Ele nos deixou em 2014 e um dos textos que ele escreveu que mais viralizou era um texto falando sobre a arte da escutatória, né? Como a escutatória sendo um curso que, se fosse oferecido, ninguém se matricularia, né? Porque as pessoas, elas só querem falar, mas na hora de ouvir atentamente, elas vão para bem longe, elas saem correndo. Então a gente precisa aprender a escutar, né, de forma mais plena, para que a gente consiga viver o agora. As pessoas que sabem viver o agora, o momento presente em plenitude, são pessoas que sabem ouvir, são pessoas que sabem se colocar como 100% ouvintes. Isso é uma arte e que a gente pode desenvolver. Quanto mais cedo a gente desenvolver, melhor. E mais a gente pode ter uma vida plena. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Não vai ser um encontro assim tão longo, né, porque é uma parte curtinha do livro. Né, provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais curto, por conta de ser uma sessão bem pequenininha do livro, mas vamos falar várias coisas bem interessantes aqui hoje, gente. Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, porque assim, se inscrevendo, vocês vão sempre saber dos novos vídeos que vão sendo colocados. Nesse período de pandemia do coronavírus, eu tenho colocado quase todos os dias vídeos novos, né, das sessões desse livro, O Poder do Agora. Né, e assim, peço a vocês a gentileza de darem um joinha, um curtir nos vídeos, porque é isso que faz com que o algoritmo do YouTube reconheça que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante, e ele coloca como recomendações para outras pessoas. Dessa forma, a gente pode fazer com que esse estudo se expanda e chegue para mais pessoas. Eu conto com vocês, gente, para dar um joinha, um curtir nos vídeos, que dessa forma vocês vão estar ajudando, vão estar contribuindo para que esse trabalho, esse estudo chegue para mais pessoas. Posso contar com vocês, né? Enfim, gente, é também o pessoal que está me acompanhando pelo Instagram, que é o Isaías Costa 14. Também convido vocês a me seguirem por lá. Todos os dias eu compartilho pequenos textos, reflexões, né, esses próprios vídeos. Sempre eu coloco lá um pouco depois para o pessoal assistir pelo IGTV do Instagram. Né, hoje é a rede que mais está bombando, né, as pessoas estão lá o tempo todo. Então eu tenho notado muita gente vendo os vídeos, né, comentando. Isso me deixa bastante grato, bastante feliz, né, de ter esse feedback positivo de vocês, né? Então, quem quiser me seguir por lá, Isaías Costa 14, certo? E também pelo podcast, que é o Para Além do Agora, é o nome do meu blog, e esse podcast ele tá tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né? Todos os dias eu também coloco no formato de MP3 esses vídeos, para quem quiser só ouvir, né? Tem muita gente que prefere só ouvir, então eu dou essa possibilidade também, e é bacana por conta do download, gente. Você pode fazer o download, né, de cada um desses vídeos, desses episódios aqui, e você ouvir
né, quando está fazendo outras atividades, lavando uma louça, arrumando uma casa, numa fila de um banco, em locais assim que você não possa nem ter internet, acesso à internet. Então é bem bacana essa possibilidade de ouvir, né, de ter como formato de podcast, que aí você vai estar ouvindo coisas bacanas, aprendendo um monte de coisas enquanto está fazendo outras atividades. Beleza, gente? Quem quiser me seguir por lá, inclusive eu já comentei algumas vezes aqui, lá no podcast, gente, eu faço a partir de músicas, vários podcasts pegando reflexões com músicas, e aí eu trago outras coisas além do que está aqui. Então, se vocês quiserem me seguir por lá também, é bem interessante. Hoje mesmo, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz um podcast que eu dei uma mini aula sobre inconsciente, sobre psicanálise, a relação do inconsciente com o consciente, falei sobre sonhos, enfim, é bem bacana, gente. Lá tem uma série de outros conteúdos que eu também compartilho, além daqui, e que pode ajudar muito de vocês. Vocês também vão estar agregando novas músicas, ampliando o repertório musical de vocês. Enfim, são vários caminhos, vários canais nos quais vocês podem aprender muitas coisas boas relacionadas com o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, beleza? Espiritualidade, entre outras coisas. Tranquilo, gente? Então vamos lá dar início a essa última sessão do capítulo 6, né, que vai estar muito relacionada com o escutar, né? A parte finalzinha fala sobre o escutar. A parte que a gente vai iniciar fala o seguinte, né? Deixa que a respiração conduza você para dentro do corpo. E vem um questionamento que diz assim: às vezes, quando a minha mente está muito ativa, chega a ser impossível desviar a atenção dela e sentir o corpo interior. Isso acontece especialmente em momentos de muita ansiedade ou preocupação. O que fazer sobre isso? Aqui é uma pergunta clássica, uma pergunta que todos nós nos fazemos, porque todos nós temos ansiedade em maior ou menor grau. Então, a partir da ansiedade, a nossa mente ela fica muito incessante, barulhenta, e aí o questionamento é o que fazer diante disso tudo? E aí o que o Eckhart Tolle responde? Se você encontrar dificuldades em entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. É como eu falei, as meditações guiadas, gente, é o melhor caminho para quem está começando a meditar, porque primeiro é feito todo um exercício de respiração, né? A pessoa que está guiando uma meditação, primeiro ela pede: respire profundamente, inspire, respire, e faça isso 3 vezes, 5 vezes, sinta o seu corpo. Ela faz todo esse movimento de orientação que faz com que você respire conscientemente. E a partir da respiração consciente, fica muito mais fácil entrar no estado meditativo. É por isso que ele fala: a primeira coisa é prestar atenção na respiração, trabalhar a respiração consciente. A partir da respiração consciente, todo um processo de mudanças começa a acontecer. Você vai se tornando mais calmo, mais sereno, mais meditativo. E você aos pouquinhos vai transformar a sua vida. Esse é o caminho, gente. Tudo começa na respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo, né? Porque a partir da respiração você vai sentir cada parte do seu corpo. Eu falei um pouquinho sobre isso no mais recente vídeo, né? Você colocar energia em cada parte do seu corpo para senti-lo, parte a parte. Isso é meditação. Isso é um exercício poderoso de meditação. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Expirar, inspirar e expirar. E você percebeu o ar entrando e saindo. Esse movimento de entrar e sair. Ao prestar atenção, você já está iniciando um processo de meditação. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então respire dentro dessa luz. Aqui ele fala, gente, sobre como é que é a respiração consciente. A respiração consciente
é uma respiração abdominal, né? Uma respiração que você sente a sua barriga se movimentar para frente e para trás. Quando eu falo sobre isso, eu sempre relembro as pessoas sobre as criancinhas pequenas, os bebês. Se você observar um bebê respirando, você vê que a barriguinha dele fica se movimentando para frente e para trás, para frente e para trás o tempo todo. E isso faz com que ele respire de forma serena. Você vê que um bebê, quando ele está dormindo, quando ele está nesse exercício, né, de dormir, né, bem relaxado, não existe tensões, né? Você vê que um bebê é quase a manifestação do Deus na Terra, né? A gente pode voltar a respirar como um bebê respira. É resgatar essa respiração consciente. Todo bebê respira conscientemente. E a gente, quando desenvolve esse processo da respiração consciente, que é mais abdominal, é uma respiração mais longa. A gente absorve mais oxigênio. Ao absorver mais oxigênio, a gente consegue ter, né, mais consciência, né? Ao absorver mais oxigênio, a gente consegue ter uma respiração que deixa tudo melhor na nossa vida. Bem, gente, eu tive que pausar o vídeo porque estava tendo um barulho aqui meio alto e eu percebi que estava interferindo aqui na questão do som. Então eu dei uma pausa para esperar que esse barulho saísse e voltar para cá. Eu estava falando sobre essa questão da respiração consciente, que ela é abdominal. A gente percebe o movimento da barriga nesse movimento para frente e para trás, né? E nessa respiração consciente, o nosso diafragma, ele faz aquele movimento bem bonitinho assim, de subir e descer. As pessoas, quando elas estão muito ansiosas, muito estressadas, elas respiram de uma forma mais curta. Elas respiram pelo pulmão. Aquela respiração que você sente o pulmão se expandindo e contraindo. Essa respiração, a gente não coloca tanto oxigênio para dentro do nosso corpo. Então é a coisa mais normal você ficar ansioso, estressado. Se você perceber, qualquer pessoa que esteja muito nervosa, esteja ansiosa, ela respira de forma curta e é uma respiração pulmonar. Quando a gente medita, a gente transforma essa respiração curta pulmonar numa respiração longa abdominal. Esse é o exercício da respiração consciente, né? Que é claro, como eu já comentei no outro vídeo, o ideal é que você faça com alguém que lhe instrua, que seja um belo instrutor de respiração consciente e de meditação. Dessa forma você vai conseguir se conectar com o seu corpo interior. E dessa forma você vai realmente entrar nesse estado meditativo. Beleza? Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Isso aqui também é uma meditação guiada, de você olhar para o seu corpo e percebê-lo como luminoso. Um corpo que emana luz. Dessa forma você consegue se concentrar melhor. Ele fala isso como um indicativo, né, uma dica para que você se concentre mais nas suas sensações. Você se concentre no seu corpo, para que você entre numa meditação profunda. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Aqui ele pede para que você não fique criando imagens visuais, porque isso faz com que você se disperse. Sempre que você cria imagens visuais, você vai se dispersar e você não vai conseguir ficar plenamente consciente, plenamente no agora. Porque essa é a proposta, é você entrar no estado de presença e viver no aqui e agora. Por isso que as imagens visuais, se você ficar muito com imagens visuais, você vai se dispersar e você vai sair desse estado meditativo. E aí depois ele vem uma nova sessão de um pouquinho diferente que fala sobre o uso da mente, o uso criativo da mente. Ele diz o seguinte: caso você precise usar a mente para um propósito específico, use-a em parceria com o seu corpo interior. Só se conseguirmos estar presentes, conscientes, sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. Ou seja, a gente só usa a mente de forma criativa, né? Ele fala, estar consciente sem que haja pensamentos
é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. Ou seja, a gente está no aqui e agora, sem deixar que a mente barulhenta seja o fluxo do momento, sabe? Isso é possível, é por isso que a meditação, ela nos ajuda a utilizar a mente de uma forma consciente. No outro vídeo eu até comentei um pouco sobre o místico oriental Osho. O Osho, ele falava super bem sobre isso. Antes de iniciar as suas palestras, ele passou mais de 30 anos, quase 35 anos fazendo palestras pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. Antes de iniciar as suas palestras, ele meditava bastante. Ele chegava num estado meditativo e, ao falar, ele fazia longas pausas. A forma que eu falo aqui é muito mais rápida do que o Osho. Ele falava fazendo muitas pausas e era a partir dessas pausas, essa fala bem lenta, ele conseguia fazer com que todos prestassem uma atenção extremamente grande ao que ele estava falando. Ele estava utilizando dos pensamentos para organizar os argumentos, a forma de falar, mas ele estava sem ser dominado pelos pensamentos. Entende? Eu acho que o Osho e esses grandes mestres que falam de uma forma muito profunda, todos eles sabem utilizar os pensamentos, mas eles não se deixam dominar por eles. Espero que eu tenha me feito entender. É um exercício, não é fácil, mas é possível. A gente só alcança isso pela meditação. É você estar num estado meditativo e, a partir daí, você utilizar os seus pensamentos como um exercício mental, assim, de construção mental, de argumentos. O que eu estou fazendo agora, de certa forma, é isso. Né? Claro que eu estou longe de ter um estado meditativo como um Osho da vida, um Yogananda da vida, mas eu estou utilizando todo o raciocínio, toda uma ordem mental para organizar o que eu estou falando, mas de uma forma serena, de uma forma tranquila. Essa é a proposta, sem se deixar dominar pelos pensamentos. Isso é utilizar a mente, os pensamentos, de uma forma criativa. Essa é a proposta do Eckhart Tolle. E o caminho mais fácil para entrar nesse estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Aqui ele está falando mais uma vez sobre a questão da serenidade. A serenidade, eu já comentei aqui com vocês, ela tem a ver com o ser. Serenidade significa viver a partir do ser. Tomar consciência da serenidade é você estar na maior parte do tempo em contato com o seu ser interior. E o contato com o ser interior é exatamente o contato com o corpo interior, que é a proposta desse capítulo, que nós estamos nas partes finais já para encerrar. Né? A temática central desse capítulo é o ser interior. E se a gente for esmiuçar mesmo, qual é a ideia principal dentro desse ser interior? É nós nos conectarmos com o momento presente através da meditação, da respiração consciente, né, da serenidade. É assim que a gente acessa o nosso ser interior, nosso corpo interior, e passa a viver o momento presente em plenitude, o aqui e agora. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, e de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. Essa frase, gente, é magnífica. Não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. A maioria das pessoas, elas ficam só no mental, no vício mental, e assim elas não utilizam todo o potencial que elas têm, porque o nosso corpo tem trilhões de células. As células do nosso corpo são vivas. Cada uma delas carrega o nosso DNA, percebe? Quando a gente tem essa visão mais holística, mais global do nosso corpo, como sendo um ser inteligente por completo, cada célula do nosso corpo, a gente consegue pensar com todo o nosso corpo e não mais só com a mente. Se a gente ficar viciado na mente, essa mente barulhenta e incessante, a gente não vai estar utilizando todo o nosso potencial.
Nessa hora até me lembro daquela frase que certamente você já leu, já ouviu, né, de que nós usamos no máximo 10% da nossa capacidade mental. Aqui a gente pode encaixar um pouco disso. Se você medita, se você entra em conexão com o seu corpo interior, você vai usar mais do que esses 10%. Fica até difícil de você dizer quantos por cento. Eu particularmente não gosto muito dessa fala muito matemática, né? Porque a consciência ela não se limita à matemática, a percentuais, mas a gente pode se utilizar dessa metáfora que é dita, né, de que a gente usa 10% da nossa capacidade. Se a gente se conecta com o nosso corpo interior pela meditação, pela respiração consciente, estaremos utilizando muito mais do que esses 10%. E nós estaremos nesse estado criativo, nesse estado de utilizar a nossa mente a nosso favor, como uma verdadeira aliada no nosso processo de caminho para a iluminação. Beleza, gente? É fantástico isso aqui, vocês não acham? Eu acho interessantíssimo. E aí vem a parte principal, que é o escutar, a arte de escutar, que é o que a gente vai se deter um pouco mais. Quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Quando você entra nesse estado de meditação, né, de consciência, você pode aguçar os seus sentidos. Você tem uma visão melhor, uma audição melhor. Tudo fica mais aguçado. Então, o que ele está falando é um processo de a gente potencializar todo o nosso corpo. Quando a gente entra nesse estado de meditação, a gente potencializa cada um dos nossos sentidos. A gente sente tudo com mais intensidade. E a gente pode ouvir com muito mais qualidade. Isso aqui é até uma super dica para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, psicanalista, né, quem trabalha com terapias holísticas. A gente precisa ouvir com plenitude, estar 100% ouvidos para quem está à nossa procura, querendo o nosso auxílio, entende? Então aqui ele está falando, escute com todo o seu corpo, não seja só aquela escuta mecânica. Isso vai fazer absoluta diferença. Sinta o campo de energia do seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente, sem que a mente interfira. Você ouvir de forma plena, a mente barulhenta ela não vai ficar dando pitaco, ela não vai ficar atrapalhando esse processo. Esses grandes estudiosos da mente, aqui eu até faço questão de citar as pessoas que se especializam na CNV. Eu já comentei um pouco da CNV aqui, que é a comunicação não violenta. Elas ensinam, né, as pessoas que se especializam nessa área, que você precisa ouvir sem ficar querendo jogar soluções, sem ficar querendo dizer faça isso, faça aquilo, resolva assim, resolva assado. Não, você escuta. E você, a partir da sua escuta, você vai fazer com que a pessoa, por conta própria, ela já perceba quais são as suas necessidades, né, o que ela precisa fazer, e através de algum pedido ela resolver as suas questões. É assim que a CNV trabalha. E a CNV ela anda totalmente de mãos dadas com a meditação, né, com essa escuta mais atenta, porque você não vai ficar tentando resolver os problemas dos outros. Você vai ser só uma ferramenta, alguém que está para ouvir, e a partir do ouvir se conectar com a outra pessoa, entende? Quando você sabe ouvir de verdade, ouvir com todo o seu corpo, como diz Eckhart Tolle, a conexão que você tem com a pessoa que lhe procura é muito maior. Você faz com que ela reduza cada vez mais as resistências. Essa é outra coisa super importante, gente, que vale a pena citar, falar aqui, dos processos terapêuticos, né? Toda pessoa que vai até você procurar uma terapia, né, seja ela qual for, ela tem resistências. Sempre ela vem com um processo de resistência. Você é um desconhecido para ela, entende? Se ela não sabe quem você é, não tem confiança, ela vai com resistência. Mas se você se coloca como ouvido 100% presente, alguém que está lá 100% para ela, que está doando a sua vida, literalmente, pelo seu tempo, para ouvi-la, ela vai criar confiança.
ela vai perceber, poxa, essa pessoa, ela realmente é confiável. E ela vai reduzindo as resistências. As resistências dela vão caindo por terra, e aí ela começa a falar, e ao falar, muito do inconsciente começa a vir à tona. E é aí que o processo terapêutico, ele começa a ter êxito, ele começa a funcionar de verdade. Porque se a pessoa tem resistências, isso é super importante, a gente preste muita atenção nisso. Se a pessoa ela tem muitas resistências, o que ela faz? Ela cria um script. Ela vai criar um script, eu vou falar disso, vou falar daquilo outro, vou falar daquilo outro. É como se fosse tipo um ator. Ela está criando um papel, né? Ela vai, tipo assim, criar todo um texto, elaborar na cabeça, a mente barulhenta, vai falar um monte de coisa, mas ela não vai estar falando da sua essência, ela não vai botar a sua essência para fora, que é o que realmente importa, aquilo que vem dessa fala livre, né? Como diria o Sigmund Freud, né? A associação livre. A fala livre, a associação livre, ela pressupõe que você não esteja com barreiras, com resistências, porque se você tem muitas resistências, essa fala que vem do inconsciente, ela não sai. E você não vai conseguir acessar aquela parte da pessoa que precisa de transformação, que precisa ser mudada, entende? Então, assim, isso que eu estou falando agora, gente, é uma baita dica, é um baita ensinamento de terapias, né? De como que se dá esse processo de transferência, né? O que eu estou falando aqui é sobre a transferência. O que uma pessoa fala e o que a pessoa que está ouvindo recebe, para que possa transformar, possa ressignificar aquilo em algo bom, em algo positivo, em algo transformador. Beleza, gente? Por isso que eu digo, a arte de ouvir é uma arte que requer esforço grande da nossa parte, que a gente seja canal, a gente se transforme em canal e não seja só alguém que quer dar conselhos, que quer trazer soluções para os outros. Se você quer ser assim, jamais busque se tornar um terapeuta, porque esse não é o caminho. O caminho dos terapeutas é o caminho de ser um canal, alguém que ouve com total atenção e não fica querendo solucionar a vida do outro, não quer resolver os problemas dos outros. E você vai ser alguém que vai orientar para que a pessoa por si só descubra o seu caminho de cura. Essa é a postura correta. Beleza, gente? Sinta o campo de energia no seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente sem que a mente interfira. É o que eu estava comentando. Se você se permite ser totalmente ouvidos, a mente não vai interferir nesse processo. Então você consegue fazer com que um verdadeiro diálogo, uma transferência aconteça e você consiga realmente uma conexão profunda com a outra pessoa. Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar a alguém. Percebe como isso é bonito? O presente mais precioso é você estar 100% presente. É você estar totalmente para ela. Né? As pessoas elas reclamam muito disso, hoje em dia principalmente por conta das dispersões que a gente tem com os celulares, né? A gente fica olhando a internet e muitas pessoas elas relatam isso. Eu mesmo já ouvi várias vezes de relatos de pacientes que eu atendi. A pessoa reclamando de estar no lugar e a pessoa fica lá só futricando no celular, mexendo nas mensagens, olhando o Zap, olhando o Instagram, olhando o Facebook, sem prestar atenção no que ela dizia. Isso é horrível, é como se você fosse desprezado. Você é colocado como segundo plano, alguém que não tem tanta importância, entende? Por isso que quando você está 100% presente, 100% ouvidos, é o maior presente que você pode dar. Porque é um pedaço da sua vida, uma fraçãozinha da sua vida que você está doando para aquela pessoa. Entende? Hoje em dia, muitas pessoas elas não conseguem isso no seu cotidiano, entre amigos, entre pessoas queridas. Por isso que elas vão atrás de um terapeuta. Elas pagam uma pessoa para ser ouvidas de fato, entende? Tem crescido muito a demanda por terapias, por psicólogos, psicanalistas, porque mesmo entre os amigos, as pessoas elas não têm essa doação, essa disponibilidade de estarem 100%
para lhe ouvir sem ficar julgando, sem ficar dando pitaco, sem ficar querendo resolver a vida do outro, entende? Por isso que é tão profundo isso que ele está falando, gente. Hoje em dia, você ser um ouvinte, um verdadeiro ouvinte, é uma arte para poucos. E você que está me ouvindo, eu convido você a fazer parte desses poucos, mas esses poucos revolucionários, que têm um poder imenso de transformar a nossa realidade através dessa revolução que se dá pelo ouvir, né? Pelo silenciar mais e ouvir o que os outros têm a nos dizer, para a gente criar verdadeiras conexões, certo? Prestem mais atenção, voltar um pouquinho, é o presente mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento. Prestam muito mais atenção a isso do que às palavras da outra pessoa e nenhuma atenção ao que realmente importa, ou seja, o ser da outra pessoa que está debaixo das palavras e da mente. Ou seja, quando a pessoa está falando, como eu tinha comentado, se ela tem muitas resistências, ela não vai falar do seu ser, ela não vai expressar o seu ser. Então não tem como você se conectar verdadeiramente com ela. Você vai se conectar quando você se torna 100% ouvidos. Então aí ela rebaixa as suas resistências e aí ela vai se conectar de ser para ser, do seu ser para o ser do ouvinte. Percebe como isso é extremamente bonito e profundo? O que ele está ensinando aqui, gente, é magnífico. É algo que realmente, se você não prestar atenção de fato no que ele está colocando aqui, você passa batido, você pensa que é só entretenimento. Né? Por isso que eu estou fazendo esse estudo com toda a atenção, sem a menor pressa, porque tem muita coisa nas entrelinhas, assim, coisas que realmente a gente precisa esmiuçar, né, e aprofundar, trazer para cá com muitas reflexões para que seja internalizado. A gente precisa se tornar bons ouvintes para que não haja resistências nesse processo de diálogos. É assim que a gente pode se conectar com o ser da outra pessoa. O que ele está ensinando aqui é lindo, gente. É claro que você não consegue sentir o ser de uma outra pessoa, exceto através de você mesmo. Esse é o início da realização de uma união, que é o amor. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com tudo que existe. Isso aqui me faz lembrar de alguns professores bons que eu tive na minha formação em psicanálise, que ele dizia que o que faz você ser um bom terapeuta, um bom psicanalista, é o amor aos seus pacientes. Isso eu também já ouvi de excelentes professores. O que faz com que você seja um excelente professor é o amor aos seus alunos, porque é o amor que faz com que você se conecte sem criar barreiras, sem criar resistências, entende? O que ele está falando aqui pode ser aplicado praticamente em todas as profissões. Se você transforma esse ouvir atento nesse amor, você se conecta e você consegue criar confiança, consegue criar credibilidade, consegue realmente ser alguém muito transformador, alguém que relevante, alguém realmente que faz diferença, sabe? Por isso, a importância do ouvir. E esse ouvir pleno, a gente só consegue entrando nesse estado meditativo, que é o que ele mais bate na tecla, não só nesse capítulo, mas ao longo de todo esse livro. É assim que a gente pode transformar esse ouvir, essa arte de ouvir, nessa conexão de amor, de você para com o outro, não só o outro uma pessoa, mas o outro pode ser até a humanidade como um todo. É um exercício que você faz diariamente, paulatinamente, e você vai se aprofundando, você vai mergulhando cada vez mais fundo nisso. É claro que você não vai conseguir sentir o ser de outra pessoa, exceto através de você mesmo, ou seja, é um processo meio que projetivo, né? Esse é o início da relação de uma realização de uma união, que é o amor. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com tudo que existe. A maioria das relações humanas consiste principalmente na interação das mentes umas com as outras, e não de seres humanos se comunicando, ficando em comunhão.
Nenhuma relação pode florescer por esse caminho. E essa é a razão de tantos conflitos nas relações. Quando a mente dirige a nossa vida, o conflito, as lutas e os problemas são inevitáveis. Quando a mente dirige a nossa vida, os conflitos, lutas e os problemas são inevitáveis. Estar em contato com seu corpo interior cria um espaço de mente vazia, dentro do qual a relação pode florescer. Ou seja, que ele fala que a mente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, a mente mente. Se a gente for dominado pela mente, a gente vai estar vivendo na mentira. A gente não vai estar vivendo na verdade. A verdade, ela se dá pelo coração, pelos sentimentos, pela conexão de ser para ser, e não da conexão de mente para mente. Quando você conecta mente com mente, você vai estar cada vez mais conectado com o nosso lado egóico. Muitas pessoas têm extremos conflitos porque elas se conectam de mente para mente. E a mente é a ligação mais curta para o nosso lado egóico. O nosso lado ser está bem longe da mente, bem afastado da mente, mas ele está bem próximo do nosso coração, bem próximo do nosso sentimento, sensações e intuições. Se a gente se conecta pelo ser, a gente se conecta pelo sentimento. Se a gente se conecta pelo ego, a gente se conecta através da nossa mente, do nosso cabeção. E isso só gera conflitos, conflitos e mais conflitos. É uma guerra de egos, né? Você já deve ter escutado essa expressão ou lido, né? Quando um ego se conecta com outro ego, só vai gerar conflitos, só vai gerar guerras. E não é essa a proposta. O que o Eckhart Tolle quer nos ensinar, quer nos transmitir, é que a gente se conecte de ser para ser. E isso se dá através do verdadeiro diálogo, da verdadeira conexão, que se dá pelo ser, pelo amor, pelo ouvir atentamente. Por isso essa arte de ouvir. Eu tinha comentado no início que me inspira muito o mestre Rubem Alves. Ele ensinava isso de forma extremamente poética através dos seus textos. E o seu texto que mais viralizou, da arte da escutatória, basta você colocar lá no Google, arte da escutatória. Você vai cair no texto do Rubem Alves, que fala sobre, pode ser arte da escutatória, pode ser curso de escutatória também. Essas duas formas a chegar no texto dele, do Rubem Alves. Ele ensina isso, né, que as pessoas encantadoras não são aquelas que falam bonito, mas são aquelas que escutam bonito. Isso nunca saiu da minha mente quando eu li, né? As pessoas que escutam bonito são as pessoas mais encantadoras. São as pessoas que trazem dentro de si uma beleza estupenda, né? Aquelas pessoas que falam bonito, muitas delas estão dominadas pela mente, pelo lado egóico. Elas têm às vezes um ego tão grande, tão gigante, que elas pensam ser melhores do que as outras. Elas pensam ser pessoas superiores, né? Porque tem muitos conhecimentos, muitos títulos. Não são essas pessoas as que realmente você se conecta de ser para ser. Com essas pessoas você se conecta de mente para mente. E isso é muito mais pobre, é muito superficial. O que o Eckhart Tolle nos ensina e o que o mestre Rubem Alves nos traz é sobre isso, a gente se conectar verdadeiramente, de ser para ser, através da arte da escutatória. Se tivessem cursos de escutatória, como ele diz, ninguém se matricularia, porque as pessoas elas querem aprender a falar bem, falar bonito, de forma convincente, persuasiva. Isso é você ficar só no cabeção, só na mente. E isso não vai fazer com que você se conecte de forma verdadeira e profunda com as outras pessoas. Então, que tal a gente dar mais valor, né, realmente valorizar a escuta, o ouvir atentamente? Dessa forma a gente pode se conectar de forma muito mais profunda com as outras pessoas. Então é isso, gente. Com isso a gente encerra esse capítulo 6, né, um capítulo maravilhoso que nos traz muitas reflexões extremamente transformadoras na nossa vida, se a gente realmente quer colocar isso na nossa prática de vida. Eu convido você a experimentar, a exercitar no seu dia a dia aquilo que eu comentei nesses vários vídeos sobre esse capítulo 6, e a partir dessa experimentação na sua vida, pouco a pouco, você vai sentir a sua vida se transformando, e você cada vez mais acessando o momento presente, acessando o aqui e agora, e assim vivendo em plenitude.
Um grande abraço e até o nosso próximo estudo, gente.